dizer, Paixãozinha, que a pleiotropia é um fenômeno inverso à interação gênica ou a interação gênica que é inversa à pleiotropia? Pleiotropia que é inverso à interação gênica. Interação gênica não é o inverso da pleiotropia. Os dois, né? Então é só isso que eu queria que vocês respondessem. Bom, meus queridos vestibulandos, quem é que fez vestibular e passou agora no meio do ano? Passou para quê, Paixão? Não entendi. Biomedicina. Que lá na Fevale, e aí tu tá cursando? Pô, isso que é muito legal. É aquele negócio das mãos, né? Legal. Quem mais? Passou para quê, Paixão? Biomedicina, vai cursar? Ele tá cursando. Aqui na Fevale também, aqui na Fevale. Lá na Fevale. Quem mais? Só para saber. Só vocês duas? Então tá legal. Parabéns para vocês, tá? Tá muito frio aqui no meio? Não? Tá. Tem uma... Bom, Magrão, esse assunto que nós vamos começar agora, ele é o assunto talvez mais odiado por aluno de segundo grau. Sabe por que ele é odiado? Porque geralmente os professores ou dão muito rápido e deixam muita coisa de fora, ou não dão e mandam os caras se separar em grupo e fazer trabalho e apresentar lá na frente. É mais ou menos isso que acontece. Aí sobra pro cursinho, né? Porque os caras cada vez mais estão pegando detalhes, tá? Que é a parte de sistemática. Bom, eu combinei com o Paulinho antes das férias, eu não vi o Paulinho durante as férias, que eu daria o reino Monera para vocês, ele daria o protista e o fungi, e eu daria o reino vegetal todo para vocês, tá? Porque nós vamos dividir os seres vivos, pela atual divisão, deixando de fora o vírus, tá? Vírus não vai entrar aqui. Causa de quê? Porque vírus é um cara muito estranho. Os seres vivos, eles têm que ter como base a célula. E vírus, você sabe que não tem célula. Vírus não é uma célula. Então, vírus não vai entrar aqui, tá? Vírus não vai entrar aqui. Nós vamos dividir os seres vivos em 5 reinos. Bom, eu vou trabalhar 2 desses 5 reinos. 2. Este e este. Quem são os reinos que são? São eles, os moneras. Já ouviram falar? Já ouviram falar dos moneras? Já. Os protistas. Reino protista. Reino dos fungos. Reino dos animais. Animalia. 2 L's. E reino dos vegetais, que é o reino das plantas. Ele chama de plantário. Reino fungi, protista, monera, animalia e plantário. Monera, protista, fungo, animal e vegetal. Bom, 5 reinos. O mais simples, que eu já vou começar agora, é o reino dos moneras. Tem algum 6º reino aí? Não. Reino dos vírus? Não. Vírus não. Tem um 6º reino aí? Reino de Deus? Não. Reino de Deus. Todos pertencem, né, Caetano? O senhor Bactéria também pertence ao reino de Deus. Claro, Caetano. É ser vivo. Vocês não aprenderam na origem da vida que foi Deus que criou todo ser vivo? De onde é que veio o primeiro ser vivo? De onde é que veio o primeiro ser vivo? Dos conservados. Perfeito, já melhorou. Bom, então vamos lá. Reino Monera. Magrão, eu comecei em Porto Alegre o Reino Monera ontem e já tive surpresas no início do papo, perguntando quem são os moneras. Eles se separaram. Não, eles são os monarcas que se separaram. Pode levar o dentro. Quem são os moneras? Os moneras são elas, as bactérias. E elas, as cianobactérias. Não, mas tem mais alguém. Não, só isso aí. Não! Tem as algas azuis. São as mesmas, né? Não. Eu não gosto de chamar as algas azuis de algas azuis, porque nem sempre elas são azuis. Podem ser pretas, vermelhas, amarelas.
As algas azuis não são as cianofícias? São, é a mesma coisa. Ô, xaropão. Mesma coisa, Cadu. Cianofícia, alga azul, cianobactéria. Ô, senhor, e o PPLO? Hã? E o PPLO? O que tu falando, Cadu? Não, porque eu peguei uma questão uma vez numa prova e falava num cara que o nome dele era uma sigla. PPLO. Já ouviu falar nesse cara aqui? Já ouviu falar nele, não? Se vocês nunca ouviram falar nesse cara, eu apresento para vocês o menor ser vivo que esse planeta conhece. Não tem coisa menor que isso aqui. Menor que uma bactéria comum. É um cara que antigamente era colocado entre vírus e bactérias. Não sabia bem o que ele era. Hoje é considerado uma bactéria. Esse cara aqui é o que também se conhece com o nome de micoplasma. É um cara que causa doenças em animais, em vegetais. Talvez vocês até tenham tido alguma doença com esse cara aqui. Esse cara aqui, Magrão, tem essa sigla porque ele se chama de... Quem é que sabe o nome dele? P de pleu, P de pneumonia, L de like, O de organismo. Pneumonia, like, organisms. Você não precisa saber, tá? Só conhece pela sigla PPLO. Esse cara aí, que veio numa prova, se eu não me engano foi de Passo Fundo, de numerar uma coluna com a outra para colocar os seres vivos nos reinos, esse cara decidia a questão, os caras não sabiam onde é que enfiava essa sigla aí PPLO. Onde é que tu enfia o PPLO? Nos moneras, porque é uma bactéria, a menor de todas. Junto com eles, Magrão, tem outra bactéria, que é essa aqui, ó, que também tinha na prova. As rickétsias. Já ouviu falar dessa bactéria aqui? É um pouquinho maior que ele, mas ainda é muito... São os menores seres vivos do planeta. Se um dia perguntarem assim, ó, quem são os menores seres vivos do planeta? Tu vai dizer quem? O PPLO e a rickétsia. Em que reino estão? Monera. Por quê? São bactérias. Hoje já são consideradas bactérias. O PPLO causa vários tipos de doenças, dentre elas um tipo de pneumonia. A rickétsia, Magrão, ela é danada. Ela causa, por exemplo, uma doença chamada de tifo. Já ouviu falar em tifo exantêmico? Essa bactéria aqui, ó, ela é transmitida por picadas de piolho. Quem tem piolho aí se cuida. Pulga. Quem tem pulga aí se cuide, tá? Esta bactéria aqui, Magrão, é transmitida por picadas de insetos como piolho, pulga. Então nós vamos falar mais tarde sobre essa aí. Hoje já estou dizendo para ti, esses caras aí são bactérias, são monedas, tá? Professor, fala, Magrão. Então tá, professor Carvalho. Agora você me faça o seguinte. Me dê, professor Carvalho, se o senhor assim não for incômodo para o senhor, tá? A gente não quer incomodar o senhor. O senhor poderia me dar assim uma meia dúzia de 3 ou 4 características que servem para todos os monedas? Quantos tu queres? Meia dúzia assim de 3 ou 4. Então lá vai. Primeiro, para ser monera tem que ter o quê? O corpo formado por apenas uma célula. Os moneras são todos unicelulares. Ou só tem que dar uma estudadinha melhor, sabe? Porque eu já achei moneras pluricelulares. Não. Achei, professor, tem até desenho. Não. Tu viste colônia. Tu pode ter visto uma colônia de bactérias. Tu pode ter visto uma colônia de algas azuis. Colônia não é um organismo pluricelular aqui. Então eles são sempre unicelulares. Podem, cuidem com suas provas, tá? Eu vou ensinar vocês como é que cai. Podem formar colônias. Nós vamos estudar daqui um pouco colônias de bactérias, como por exemplo as sarcinas. Já ouviu falar? Eu não ouvi falar, mas eu acho que tem que prender essas bactérias. Por quê? Não, se elas são sarcinas, não tem que estar na cadeia. São bactérias que vivem muito em cadeias, em presídios, essas coisas. Não. Já ouviu falar em estafilococcus, pelo menos? Então nós vamos falar tudo isso aí. Então eu vou desenhar para vocês, tá? São unicelulares, podem formar ou não colônias. O que mais? Esses organismos aí,
necessariamente são procariontes. Procariontes. Bom, eu não vou me atrever, aliás, vou perguntar que você me define um procarionte com 4 definições diferentes que querem dizer a mesma coisa. Me diz o que é ser um procarionte de 4 maneiras diferentes, sendo que as 4 querem dizer a mesma coisa. Procarionte é todo aquele que tem material genético disperso no citoplasma. Isso é uma maneira. Procarionte é aquele que não tem núcleo individualizado. Procarionte é aquele que não tem membrana nuclear. Procarionte é aquele que é desprovido de carioteca. Tudo é a mesma coisa. Se uma célula é procariótica, com certeza essa célula pertence ao monera. Não existe, Morena, não existe procarionte que não seja monera. Não existe monera que não seja procarionte. Procarionte é monera e monera é procarionte. Tu conhece algum monera que não é procarionte? Não. Tu conhece algum procarionte que não esteja no reino dos moneras? Não. Então, todo procarionte é monera, logo, todos os moneras são procariontes. Vai errar isso aqui, querido? Tem que ter peito. São todos procariontes. Beleza. Diga meu F. Procarionte é aquele que não tem membrana plasmática. F, professor, os moneras então são células procarióticas. Professor, não seria possivelmente os moneras que tenham surgido pela primeira vez no nosso planeta? Possivelmente. Se a gente admitir que os procarióticos são mais primitivos que os eucarióticos, possivelmente o primeiro ser vivo foi um desses caras. Prove? Que mais que os moneras têm assim em geral, assim, que é a característica geral deles? São desprovidos de carioteca e desprovidos de organelas citoplasmáticas. Tá certo isso que eu estou escrevendo aqui? Plasmáticas. Tá certo dizer que os moneras são desprovidos de organelas citoplasmáticas? Se esta frase vier na prova, meta um F do lado dela. É falso. Tem que completar a frase para deixar a verdadeira. São desprovidos de organelas citoplasmáticas delimitadas por membrana. Delimitadas por membrana. Por exemplo, não tem retículo, não tem Golgi, não tem mitocôndria, não tem cloroplasto, não tem nenhum tipo de organela, excetuando-se ribossomos. Uma célula procariótica, que é uma célula de um organismo monera, só tem ribossomos presentes. Ribossomos, sim. Outras organelas, não. Curto e grosso. Ou só então, eles não têm ergastoplasma. Não tem. O que é ergastoplasma? É o retículo associado a ribossomos. Não tem. Mas os ribossomos ficam onde? Dispersos no citoplasma, por exemplo. Só ficam livres? Sim, livres. Ou só então, bactéria faz proteína? Claro que faz, Heitor. Ou só bactéria tem DNA, essas coisas? Claro que tem. Igual a gente? Claro que não. Ou só, mas... Ai, meu Deus. Ô, só, fala. Eu posso dizer então que os moneras em geral têm o corpo que é uma célula? Sim. Podem formar colônia? Sim. São procariontes? Sim. Não tem membrana? Não tem nenhuma organela delimitada de membrana? Não tem. Só tem ribossomo? Só tem ribossomo. Essas são características bem gerais. Agora vamos fazer o seguinte. Vocês já viram uma bactéria na vida? Você sabe o que é uma bactéria gram-positiva e gram-negativa? Quem é que faz vestibular em Santa Maria Passo Fundo aí vai fazer? Só tem que saber isso aí. Você acredita que os caras botaram isso na prova? Nunca se deu esse cursinho. Em 24 anos que eu dou no cursinho, nunca tinha dado. Caiu na prova, tem que dar agora. É ridículo de fácil. Mas tem tanta coisa que tem que saber que... Pode fazer vestibular para quê? Para direito. O que interessa para ti no direito saber que uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa? Nada. Mas tu vai ter que saber, porque a vida é assim, querido. A vida é assim.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar uma bactéria aqui, muito mal desenhada, porque eu não sou bom em desenho. Aqui está ela. Nossa! Surpresas à vista, me aguarde. Posso sair? Não. Tô me cagando. Aguenta. Eu quero ver quem é o galo aqui. Imagine que você esteja numa prova. Os números 1, 2 e 3 representam respectivamente nessa célula procariótica. Vou chamar isso aqui de bactéria. O número 1, 2 e 3 representam quem? Respectivamente nessa bactéria, que é uma célula procariótica. Quem é um? Parede celular. Tem certeza? Absoluta? Sim, parede celular. Um é parede celular. Detalhe, bactéria tem parede celular. Sim. Todas? Não. A maioria. Me dê um exemplo de uma que não tem. Que deu? O PPLO, por exemplo, não tem. Então, Magrão, se vier uma prova assim, Morena, parede celular é uma característica de todas as bactérias. Marque falso. Marque falso. Se vier uma frase assim, ó, a maioria das bactérias tem parede celular, marque verdadeiro. Se vier uma frase assim, ó, a maioria das bactérias tem membrana celulósica, falso ou verdadeiro? Parede celular e membrana celulósica é a mesma coisa. Então agora me diga, a maioria das bactérias tem membrana celulósica, falso ou verdadeiro? Falso ou verdadeiro? Por favor, leitura. Que merda! Parede celular é sinônimo de membrana celulósica. Ponto. A maioria das bactérias tem membrana celulósica. Falso ou verdadeiro? Falso ou verdadeiro? Falso. Por que falso? Não, mas tu acertou por acaso. Eu falei a maioria das bactérias. Não quer dizer que todas. PPLO não tem. Mas é falso, sabe por quê? Se tu acertou, porque tu marcou falso. Porque parede celular é sinônimo de membrana celulósica em células vegetais. Quando a parede celular tiver como componente básico a celulose, o sinônimo é membrana celulósica. Aqui não, porque não tem celulose nessa parede. Isso é uma coisa muito importante. Parede celular das bactérias é sem celulose. Não tem celulose. Santa Catarina exigiu esse conhecimento aí no federal lá. A parede celular de uma célula procariótica é formada por outros componentes excetuando-se a celulose. Tem aminoácidos, tem ácidos outros, mas não tem polissacarídeos diversos, mas não tem celulose. Querida, nem toda parede celular tem celulose. Estou matando a pau. Eu estou dando as questões e me lembrando de onde é que eu já vi isso cair. Santa Catarina que é isso aqui. Tá? A parede celular de uma célula bacteriana não tem celulose. Por que ela é formada? De polissacarídeos aminados, se quiserem como característica. Polissacarídeos aminados. Celulose? Não. E vou dizer mais uma coisa. A parede celular é externa em relação à membrana plasmática. O 2 é membrana plasmática. Quer dizer então que a parede celular é por fora? Por fora. Certo. Perfeito. Tá. Tudo bem, professor. Tá. Certo, sim. Acho que estou entendendo. Certo. Tá. Certo. Essa membrana plasmática é lipoproteica. Lipoproteica. Lipoproteica.
Tá, então isso aí não tem diferença não. Não. O que é neutrófilo 3, professor? Aquilo ali é uma parte da membrana que se invaginou. Entrou para dentro da bactéria, formando uma estrutura chamada de mesossomo bacteriano. Já ouviu falar dele, sim ou não? Já ouviu falar de mesossomo, né? O que o mesossomo é de uma bactéria? O mesossomo é uma invaginação da membrana da bactéria. Tá. O que tem a ver isso? Ou seja, qual é a importância disso numa prova? Quem pode perguntar disso assim, ó? Eu poderia pedir um favor para o senhor? Sim, peça. O senhor tem para nós só assim o que o senhor acha que eu tenho que saber? Porque muita coisa minha cabecinha não está aceitando mais, tá, professor? Minha cabecinha já está selecionando o conteúdo disso aqui. Tá, então eu vou te dar só o que interessa mesmo, tá? Bom. Coisas que podem cair de um mesossomo. Primeiro, na região do mesossomo bacteriano, nessa região aqui, ó, se concentram grande quantidade de enzimas respiratórias, tá? Então, associe mesossomos com alguma coisa envolvendo enzimas respiratórias. Portanto, a região do mesossomo é a região da bactéria onde se concentram as enzimas respiratórias. Perfeito. Bom, está chegando no momento crucial agora. O que mais, professor? O que mais que dá para associar ao mesossomo? É comum o DNA bacteriano, o cromossomo bacteriano, é comum estar preso ao mesossomo, daquela região ali. É comum isso. Com um detalhe de importância fundamental. Bactéria não tem núcleo. Agora, não te assuste se a prova disser que a bactéria, na região do mesossomo, apresenta o nucleoide. Já ouviu falar na palavra nucleoide? Já ouviram falar na palavra nucleoide bacteriano? A palavra nucleoide não significa o núcleo da bactéria, que essa não tem. É apenas o cromossomo bacteriano ligado geralmente ao mesossomo. Detalhe: o cromossomo bacteriano, que forma o tal de nucleóide, o cromossomo das bactérias é diferente do cromossomo de qualquer outro organismo eucariote, seja ele. Eu vou botar assim, ó, o cromossomo da bactéria, ele é circular, em forma de um anel. Então, Magrão, toda vez que te colocarem uma célula procariótica ao lado de uma eucariótica, uma das diferenças entre célula procariótica e eucariótica é o cromossomo. Cromossomo de célula procariótica é arredondado em forma de anel. Sabe por quê? Porque o DNA de célula procariótica é circular. O DNA de célula procariótica, que forma o cromossomo dessa célula, é circular, diferente do nosso, que é em forma de dupla hélice. Lembra disso aí? Não? Já viram isso aí? Só um pouquinho, senão eu quero verdade. O DNA de bactéria é circular. E vou dizer mais. Santa Catarina de novo. O DNA de célula procariótica, que forma o cromossomo, não está associado a proteínas, como é o caso do nosso. Eu não sei se vocês se lembram. O nosso DNA mais proteínas chamadas de histonas formam os nossos cromossomos. Nas procarióticas não. Então o DNA, além de ser circular das bactérias, ele não é associado. Associado com 4S ou com cedilha? Hã?
Com C, né? Associado. Sócio. Certo. Não é associado a proteínas. Percebe a crase? Não, né? Isso tudo eu sei, eu só estou testando vocês. O DNA bacteriano é circular e não é associado a proteínas. Magrão, diga meu F. Ao compararmos uma célula procariótica com uma eucariótica no que se refere a material genético, podemos dizer que as eucarióticas têm DNA circular associado a proteínas, enquanto que as eucarióticas o DNA é em dupla hélice não associado a proteínas.